com isso, o Vasco soltou uma nota dizendo que ele está desligado dessas funções dele de CEO do clube, já que ele vai ser o CEO da SAF, a partir de agora tem que ser desligado. Só que todo o processo Só que não foi bem visto, de negociação, ele estava de um lado, e aquela história, ele podia estar trabalhando mais para o outro lado do que para o lado de cá, né? Se agora ele é incorporado. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família, no canal Cruz Maltino Sem Fronteiras, sejam muito bem-vindos. Se não for inscrito, já dá aquela moral, aquele like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. Vou trazer nesse vídeo aqui, né, aquele esquema. Falou de Vasco, a gente traz aqui no canal Vasco em Família, um debate lá no programa da ESPN Brasil, falando aí da nova estrutura do Vasco, né, o CEO Luiz Melo, Paulo Brax aí como executivo de futebol. E na moral, cara, é um outro ponto de vista. Vale a pena acompanhar aí. Se os jornalistas vascaínos passam pano pra tudo que essa gestão faz ou que a 77 pode vir a fazer, a gente tem um outro ponto de vista aí do jornalista da ESPN, eu acho que vale muito a pena acompanhar. Mas antes, me permita aqui repercutir a derrota do Vasco novamente, né, porque eu quero trazer aqui um ponto, que é o Zé Gabriel. Eu acabei de falar aqui, né, que o Paulo Brax ele vai ser aí o executivo da 777, comandando o Vasco aqui no Brasil. E aí, cara, eu tava numa pesquisa que eu fiz um tempo atrás, quando ele foi anunciado que ia trabalhar aí nessa nova estrutura da 777, fui pesquisar entrevistas e acompanhei uma entrevista dele à Band no Rio Grande do Sul, a Band do Rio Grande do Sul. E aí ele tava contando sobre o Zé Gabriel, né, ele falando ali das dispensas de jogadores, e aí contou do Zé Gabriel. E aí ele falou que o Zé Gabriel, cara, lá no Beira-Rio, o cara ia aquecer, ele não ia nem entrar, mas ia aquecer. A torcida do Inter cascava ele. Então o Paulo Brax chegou nele e falou: Zé, você não tem mais clima aqui, irmão, a gente tem que procurar um lugar pra você jogar. Apareceu o Vasco. Acredite se quiser, apareceu o Vasco pro Zé Gabriel e jogar. Então se o Paulo Brax teve esse feeling de Zé, não dá mais pra você atuar aqui, tomara que ele tenha o mesmo feeling já, agora. O Zé Gabriel não tem a mínima condição de jogar no Vasco. E aí eu peguei aqui um Twitter lá do Arena Cruz Maltina e eles botaram isso aqui na tela, ó, tá aí pra vocês, ó. Zé Gabriel como titular do Vasco. Vitória contra a Ferroviária, né, foi um jogo de um sufoco. Derrota contra o Flamengo. Eliminação contra a Juazeirense. Derrota contra o Flamengo. Novamente uma derrota contra o Flamengo. Um empate contra o Vila Nova na estreia. Um empate contra o CRB. Outro empate contra a Chapecoense. Derrota para o Vila Nova e mais uma derrota para a Ponte Preta. Irmão, porra, sei que até o cachorro tá latino, ó. Eu sei que é complicado a gente definir esses péssimos resultados aqui, esses resultados ruins, somente no Zé Gabriel. Mas o cara é fraco, o cara é um cara que não sabe sair jogando, um cara que não dá segurança ao sistema defensivo, então realmente não dá pra jogar no Vasco. Então, como eu contei essa história aqui que o Paulo Brax falou lá dele no Internacional, que o Paulo Brax tem o mesmo feeling e entenda que o Zé Gabriel não tem a mínima condição de jogar no Vasco. Pelo amor de Deus, quando o Yuri Lara não dá pra jogar, não inventem, por favor, de botar o Zé Gabriel. E aí quero pegar um outro Twitter aqui, família vascaína, por quê? Você lembra um tempo atrás aí que os jornalistas vascaínos, né, falavam o seguinte, ó, a 77 tem que entrar logo, tem que correr, porque eles querem aproveitar a janela. E aí veio a informação ontem que a 77 não pretende contratar ninguém. Peraí. E aí eu quero pegar aqui um Twitter de um jornalista vascaíno que trabalha na SBT, tem canal aqui no YouTube, e colocou o seguinte, tá na tela pra vocês, ó. Sinto informar 777, mas se vocês querem garantir de fato o acesso do Vasco à Série A, reforcem. A janela não teve reforço além do Alex, só reposição do mesmo nível. E que nível? O Vasco basicamente não se reforçou na janela. Os reforços foram Marlon Gomes e Egnaldo. E só. Foi o que eu falei no vídeo de mais cedo. Tem que botar os cria pra jogar. Não dá pra dizer, né, que o Matheus Ribeiro, PV, Fábio Gomes, Bruno Tubarão, entre outros aí, é reforço. Somente o Alex Teixeira que desejou jogar no Vasco e ainda não tá com uma condição física adequada. Mas dá pra ver que vai acrescentar demais.
E aí, cara, é aquilo que eu fico indignado. Alguns torcedores aqui do Vasco estão com o seguinte, na minha opinião, porque eu coloquei um vídeo aqui para mostrar a opinião do Ryan Santos sobre a 777. E, cara, criticaram, porra, Thiago, não traz um vídeo desse, mas eu não tô entendendo. Ou a gente é vascaíno ou a gente é 777. Eles têm que sim cobrar a empresa. E quando a gente cobra ou critica alguma tomada de decisão, tem aquele outro torcedor que faz o seguinte: porra, mas tu prefere o Eurico? Ah, tu prefere o modelo, o Salgado? Porra, gente, não é isso. É analisar também a tomada de decisão dos caras. Não é porque os caras são a SAF, comprar a SAF do Vasco, que eles vão acertar em tudo. Tanto é que o exemplo que a gente tem deles lá no Génova da Itália, mesmo com todo o profissionalismo que muita gente defende, os caras caíram. Então sim, a gente tem que questionar algumas tomadas de decisões em relação a isso. Não trazer reforços, não falar que vai trazer reforços, é um erro gravíssimo, porque o time do Vasco é fraco e todo mundo tá vendo. Ontem foi um bom exemplo que a molecada da base tem que jogar, porque as contratações da gestão Salgado, Carlos Brasil, derrubaram o time ontem. É um time fraco, é um time limitado, não tem como, né? Como eu cito aqui sempre, o Anderson Conceição, reserva do Cuiabá, Quinteiros era reserva do Fortaleza, Edmar reserva no RB Bragantino, traz agora até esqueço o nome do cara lá, Matheus Ribeiro, reserva absoluto do Avaí. Aonde, gente? O Vasco vai caminhar dessa forma? Aonde a gente vai ter segurança que a gente vai voltar à elite do futebol brasileiro? Sabe qual é o legado que o Salgado deixa? Ele sempre falou de legado aí, né, pro Vascaíno. Ele acha que o legado dele é deixar o Vasco na mão da 777. Não é, não. O legado dele é desespero pro Vascaíno. É o desespero pro Vascaíno. É a gente ter medo de perder a vaga, né, a quarta posição que nesse momento a gente tá, para Sampaio Correia, para Londrina. Qual é o Tombense? Porra, velho, não dá. Esse é o legado do seu Jorge Salgado. E me assusta o fato aí da 777, nesse momento, falar que não vai trazer reforços. E aí, cara, é aquele papo que eu falei aqui mais cedo dos jornalistas vascaínos, né? Colocaram na cabeça do torcedor que a 777 queria aproveitar a janela, já estava mapeando o mercado e ia sim trazer reforços. Não é que eu tô puto com a 777 não, mas você entende como é que a gente tem que abrir o olho com esses jornalistas vascaínos? Será que eles te informam visando o bem do clube ou tem outras situações por trás disso? É um bom questionamento pra gente fazer. E por isso quero finalizar o meu vídeo aqui trazendo esse debate aí lá na ESPN da nova estrutura da SAF do Vasco, porque até falta de ética foi falado aqui nesse debate. E eu não ouvi isso dos jornalistas vascaínos em relação ao CEO Luiz Melo. Se liga só. Oficialmente, um novo momento, porque agora com a aprovação dentro das burocracias ainda que existem para terminar de fechar o negócio, tem que criar a conta, abrir a conta no banco e tudo isso ser organizado. Eugênio, claro que tudo isso passa muito para como vai ser o ano que vem do Vasco, né? Porque ainda tem 120 milhões para investir nesse ano, mas imagino que muito para dívida, né? Até porque a janela vai fechar e o Vasco está se organizando ainda. Mas o acesso é fundamental para qualquer plano do Vasco daqui para frente, né? Se imaginava que seria possível aproveitar essa aprovação para já fazer contratação agora, nessa janela que está fechando semana que vem. Para esse time que está disputando Série B. Não sei se vai dar tempo, se vai ser viável, mas 120 milhões é um belíssimo dinheiro. Sim. Claro que tem que garantir o pagamento dos salários até o final do ano, tem algumas melhorias a serem feitas no estádio, no CT e tal, mas é um dinheiro bem razoável para mais o quê? 3 meses, 2 meses e pouco de temporada, porque vai acabar logo ali em 2 meses e meio agora. Não sei como é que vai ser isso. O fato é que tem todo esse processo, eles calculam aí mais uns 10 dias, 2 semanas, para que oficialmente tudo esteja operando, né? Para que se crie a empresa e tal. Mas já tem polêmica no meio disso. Primeiro, assim, CEO, né? Pensando no futebol, o primeiro ponto, ou futebol, quem vai ser o novo técnico? Vai se contratar um novo técnico? Que técnico é esse? É alguém para ficar até o final do ano ou já é alguém para trabalhar para o ano que vem? Esse é o primeiro ponto imediato e que peso tem esse técnico a se resolver? E agora a SAF pode opinar oficialmente, né? Porque quando... Agora a SAF domina. Exatamente, porque quando contrataram o Maurício... Não tinha. Era uma consulta, né? Agora a SAF é quem manda, ela já estabeleceu os seus 2 principais nomes. Um deles é o diretor esportivo, o Paulo Brax, que estava no Inter ano passado, né? Ele vai responder pelo futebol. E a polêmica não está nele, está no Luiz Melo, que vai ser o CEO da empresa, comandada com 70% das ações pela 777, o Vasco tem 30%. Só que esse Luiz Melo era o CEO do clube, que justamente foi quem negociou todo o contrato. Aí, quer dizer, ele negocia o contrato e passa para o outro lado. Tem uma questão aí ética, né?
mas foi o nome escolhido, tem hoje... E com uma isso o repercussão. Vasco soltou uma nota dizendo que ele está desligado dessas funções dele de CEO do clube, já que ele vai ser o CEO Mas da SAF, a partir né? de agora tem que ser desligado. Só que todo o processo Só que não foi bem visto, de né? negociação, ele estava de um lado, e aquela história, ele podia estar trabalhando mais para o outro lado do que para o lado de cá, né? Se agora ele é incorporado. O ideal é que ninguém Intermediando desse processo interesses, né? participasse, Sim. a partir de agora. A ética manda isso, mas não vai ser feito dessa forma. Há uma crise política na associação, né? O Vasco Clube. Os vice-presidentes estão lá reclamando, forças políticas, porque o clube continua existindo. Ele não manda mais decisivamente no futebol, embora tenha 30% da SAF. Pode ser ouvido, mas a decisão é da 777, porque tem a maioria das ações. Mas existe o clube institucional, por exemplo, que agora deixa de ter dívida, porque a 777 vai pagar as dívidas. Então, ele passa de ser um clube que tem potencial para investimento, e um dos investimentos possíveis é a reformação Januário, pelo clube e não pela SAF. Porque agora também vai entrar num novo momento que é o Vasco, ele sempre existiu um modus operandi. A partir de agora o Vasco vai existir em outro modus operandi. E agora é como essas pessoas que seguem dentro do clube vão começar a se organizar para... Caramba, não é o Vasco que eu estou acostumado, isso pro bem e pro mal, né? Alguém que está acostumado com as bagunças lá dentro vai ter que, filhão, agora vai ter que organizar e largar o osso e a parte interna vai ser muito importante nesse processo, Mari. Eu acho que a forma como os clubes fazem o seu trabalho, como seguem uma linha de trabalho já há muito tempo, torna eles refém desse tipo de negócio. Porque é isso, o Vasco numa crise financeira assim absurda, não há exclusividade do Vasco, a gente sabe muito bem o que acontece com os clubes do Brasil. E aí, quando vem uma empresa que tem esse poder financeiro de assumir essas dívidas, de dar as melhorias que o clube necessita, no caso do Vasco, fazer o torcedor chegar o mais perto possível do que ele imagina para o seu time do coração, que não é uma Série B, que não é um clube afundado em dívidas, que fica muito para trás dos rivais, aí você faz isso, você dá 70% do seu patrimônio para alguém que vem de fora gerenciar. Só que não dá para tirar do contexto toda a história do Vasco, no caso, que é o clube que a gente está falando, que não cabe nesse 30%. A história do Vasco é o 100% do Vasco. Só que porque você se afundou, colocou o clube na mão de pessoas que não geriram da maneira correta, você se torna refém desse tipo de negócio. Eu acho bom, porque eu acho que a gente chegou num estágio em que o futebol brasileiro ele precisa ser visto hoje como negócio. Eu não falo só de clubes, eu falo, por exemplo, de organização, de competição. Quando a SAF assume o Botafogo, fica muito incomodado com, por exemplo, arbitragem, VAR, calendário. E aí você tem alguém de fora que tem um poder de cobrar muito mais nesse sentido. Só que, por outro lado, você fica refém do que a SAF pode ou não fazer como representante majoritária ali do seu patrimônio, né? É isso, assume as dívidas, é o principal ponto. Precisava fazer isso. Precisava fazer isso, não tem como. A gente tem no feminino agora, por exemplo, o caso de São José. Imagina, o único campeão mundial de clubes feminino, Tri-Libertadores, que caiu pela primeira vez na sua história no Nacional, e já se fala numa SAF, para o clube como um todo, obviamente não é só o feminino. Porque é necessário, não dá para ficar só na mão de prefeitura. Cada 4 anos muda ali toda a forma como é visto o clube. Então, no caso do Vasco, era isso, uma dívida imensa, e aí vem a SAF para tentar organizar a casinha. E aí, claro, vai ter um poder maior também de fala, né? Bom, a gente fala mais, tá? E vai acompanhando todos os passos aí da SAF do Vasco e os movimentos do mercado e também extracampo. É isso, família vascaína. Gostou do vídeo? Senta o dedo no like e não se esquece, por favor, aí de se inscrever no nosso canal aqui, Vasco em Família. Ajuda a gente a bater a marca aí até o final do ano. Já pensou? Thiagão ia ficar muito feliz aí de atingir a marca de 20 mil vascaínos aqui no canal Vasco em Família. Vou ficando por aqui, tamo junto. E é muito bom ser Vasco.